fala-se muito de centralidade no cliente, foco no cliente, cultura de centralidade no cliente, empresas orientadas a dados, na verdade, começa a olhar várias vertentes disso, mas como criar então, como despertar numa empresa, porque isso tem que ser cross, né? Tem que ser na empresa inteira, tem que começar lá em cima, não é de uma área só. Como começar a despertar essa cultura de fato, se colocar o cliente no centro de fato, é, como despertar isso na empresa, como fazer e como que você enxerga o papel ali do CRM, então, de uma área de CRM, uma área de marketing que cuida de CRM, nisso, como disseminador disso, enfim, como que você enxerga esse cenário? Bom, centralidade no cliente é muito difícil, porque as empresas elas são estruturadas por departamentos, áreas, né? E cada departamento cuidando do seu pedaço, e um departamento passando a atividade para o outro, para o outro, para o outro, e o outro devolve, e assim vai, é assim que normalmente funciona. Então, no cerne de como as empresas estão organizadas, na maioria das vezes, a gente tem muita dificuldade de aplicar na prática o conceito de centralidade no cliente por causa disso. Eu já tive muitas experiências, algumas bem-sucedidas, outras não, mais mal-sucedidas do que bem-sucedidas, mas com as bem-sucedidas eu aprendi muito o que, de certa forma, pode ajudar a começar a destravar uma empresa que é composta por silos e ela, de fato, começar a se direcionar para essa centralidade no cliente. E o que eu percebi é, quando se propõe a fazer o mapa do caminho que o cliente percorre dentro da empresa, fala-se em muitas técnicas, jornada, service blueprint e uma porção de outras técnicas, mas o fato é, se você começa a puxar esse fio da meada, então o meu cliente ele entra na minha loja, ou ele entra no meu call center, ou ele entra no meu e-commerce, ou ele entra no meu atendimento de inside sales, e a partir daí, o que acontece? O que acontece? Qual é a etapa 1, 2, 3? Qual que é o mapa? Qual que é essa jornada do cliente, que na realidade costuma ser um calvário do cliente dentro da minha empresa? Um bom nome, E Calvário, não jornada. como é que esse calvário é? Quais são as etapas? O que acontece? Passa e você esquecer um pouco como a sua empresa é organizada e você entender qual é o calvário do cliente dentro do seu negócio. Quando você faz isso, você cria uma fotografia da realidade. Então você começa a entender que você tem muitos pontos de fricção na tratativa do seu cliente. É difícil assinar contrato, é complicado fazer pós-venda, a passagem de venda para pós-venda não acontece direito. E uma porção de coisas. Dados são fragmentados dentro da empresa, então fica difícil de você ter uma visão única de cliente e por aí vai. Mas pelo menos o primeiro passo você deu. Você entendeu o calvário. E a partir daí vem uma segunda etapa, que é: e se eu pudesse desenhar uma jornada melhor? Se eu pudesse, o que eu poderia tirar de pontos de fricção dessa jornada que me ajudariam a desenhar algo um pouco mais fluido para o meu cliente? Não precisa nem ser perfeito, não precisa ser sensacional, mas se pudesse ser melhor, se pudesse ser mais fluido, com menos pontos de fricção, já seria um grande ganho. Então aí você desenha a sua versão 1 da sua jornada desejável. É a jornada que você gostaria de implementar. Nesse processo, você começa a tirar alguns pontos. Meu atendimento no call center, a gente está tendo problema de script. A gente está tendo problema da nossa... o cliente quer falar com a gente 8 da noite, quando ele está em casa e eu não tenho ninguém para atender. E eu nem imaginava que isso estava acontecendo. Porque você começou a olhar para o calvário que o cliente percorre dentro da tua empresa e você começa a aprender com isso. Desenhando a jornada, as versões de jornada que poderiam melhorar esse processo, você vai atuando dentro da empresa
para ir cortando alguns desses processos que são fator de geração de fricção e aprimorando e melhorando aos poucos, gradativamente, os pontos de contato do cliente com você. Então, assim, a gente acredita que centralidade do cliente vai acontecer, ficar falando que o cliente está no centro, fazer desenho, mostrar o cliente no centro. Não vai acontecer. Verdade. Não vai, na prática não vai acontecer. Enquanto você não se propuser efetivamente a fazer esse desenho do calvário dentro da sua empresa e você enfrentar que você tem pontos de fricção relevantes, você não vai conseguir resolver. E aí, qual é o papel do marketing ou do CRM nisso? Na minha opinião, é central. Novamente, o CRM sendo condutor, até pelo próprio nome, né, a área, a equipe, pessoas, enfim, que tem como propósito gerir o cliente, gerir o ciclo de vida do cliente dentro da organização, gerir o ciclo de vida do cliente, o LTV na empresa, então, definitivamente, deveria ser a área que deveria encabeçar esse tipo de projeto com o objetivo de identificar esses pontos de fricção.